O que a gente pouco fala ou não reconhece quando a gente está buscando novas informações, quando a gente está buscando estudar coisas diferentes ou em lugares diferentes, é que esse ímpeto, esse impulso, ele acontece porque já não estamos mais satisfeitos com a resposta que a gente recebeu. Quando a gente está colocando aquela resposta e aquele conhecimento na nossa vida de maneira prática, aquela conta não está fechando. Então, a forma como a gente respondia, por que isso aconteceu? Porque Deus quis? Por que isso aconteceu de forma repetida às vezes? Alguma coisa eu preciso aprender com isso. E por que isso continua repetindo? Porque Deus quis, alguma coisa eu preciso aprender com isso. E aí, diante desses ciclos que se repetem, a gente tem um ímpeto, a gente tem um impulso, alguma coisa a gente ouviu, apareceu para mim no YouTube, alguém lembrou de mim, mandou, compartilhou comigo, e a gente tem esse impulso de assistir, de consumir aquele conteúdo. Mas por que a gente se permite fazer isso? Por que a gente literalmente gasta ou perde um pouco do nosso tempo assistindo aquilo? Algo que talvez você nunca imaginou que você iria querer se aprofundar naquilo. Algo talvez até que você rechaçou ou criticou quem fazia ou falava as coisas daquele jeito. Tem um impulso e tem um desejo de um algo novo dentro de você. E que as respostas que você já tem, ou os lugares que você busca essa resposta, já não é satisfatório. E é aqui aonde a gente se perde. É aqui aonde a gente não faz valer a liberdade e a permissão que a gente tem de seguir aquilo que a gente acredita que tem que seguir. Porque diante da minha vida, eu tenho que fazer as escolhas condizentes com aquilo que eu acho certo. Mas quando a gente se encontra com coisas que são muito maiores do que a gente, ou coisas que talvez a gente já viu outras pessoas questionando, ou a gente mesmo já tentou questionar, a gente não conseguiu dar uma resposta para aquilo, aquilo deixou o nosso coração meio confuso, ou a nossa cabeça muito confusa, porque não tinha um motivo ou não tinha uma justificativa, porque aí eu deveria falar, ou eu teria que falar, é que essa resposta que eu já tenho, ou essa resposta que você me dá, ela não está sendo mais suficiente para mim. E quando a gente percebe, quando não é mais suficiente para a gente tem muita dificuldade de romper essa barreira. É como se a gente rompesse uma barreira aonde ali todo mundo se conhece, todo mundo já fez e todo mundo vai se ajudar. Só que vem aquele desejo, aquele ímpeto, e quanto mais você deixa aquilo se aproximar de você, mais a sua cabeça se expande e você tem novas perguntas e você se percebe nesse lugar de por que eu não posso fazer novas perguntas? Quando eu comecei a estudar coisas diferentes sobre autoconhecimento, sobre comportamento humano, eu estava num momento muito difícil da minha vida, eu estava vivendo um luto. E ali apareceu para mim um amigo, e esse amigo compartilhou comigo os conteúdos do Hélio Couto, apresentou o Hélio Couto para mim. Eu comecei a consumir esses conteúdos. E eu quero trazer essa percepção para vocês, de quando a gente está ansiando por algo que a gente não sabe. Eu não tinha clareza lá atrás de que eu estava querendo mais informações sobre muito mais coisas que existe no universo. Mas lá no fundo, mesmo sem ter consciência disso, eu sabia que as respostas que eu já tinha, ou as respostas que eu estava acostumada a receber dos lugares e das pessoas que eu frequentava, já não eram mais suficientes. Eu estava vivendo isso na prática. Então, houve o conflito e essa ruptura precisou acontecer. E ali, a minha cabeça começou a questionar muitas coisas. Quando a gente entra também nesse modo de questionamento, tem pessoas também que não conseguem se perceber fazendo apenas um movimento. Porque a gente também acredita que se eu estou questionando algo, eu estou colocando aquilo como errado. E esse é o jeito mais fácil de nos aprisionar do jeitinho que a gente está. E a gente vai soterrando todos esses impulsos, todos esses desejos que a gente sabe que tem, mas que não consegue dar vazão para eles. E por que eu digo sabe que tem? Porque acontece uma, acontece duas, acontece 3 vezes, acontece quantas vezes for necessário, e você percebe que você vai ter que fazer uma escolha. E dentro dessa escolha, você escolhe permanecer exatamente onde você está, com as informações que você tem, e você começa a fazer a sua vida caber dentro daquele contexto, dentro daquelas perguntas e dentro dessas respostas.
quando você se permite questionar, quando você se dá o direito de questionar, quando você olha para a vida de uma maneira diferente, quando você começa a interagir com a vida de uma maneira diferente, as coisas começam a mudar. E aí você começa a ter mais perguntas. E cada vez mais você vai conseguindo buscar respostas que antes você nem sabia que precisava. Então, o que pouco se fala? Quando você busca um conhecimento diferente, quando você busca uma terapia diferente, quando você busca em lugares diferentes, pode colocar dentro de você a ideia de que tá tudo bem fazer esse movimento. Você não precisa entrar nessa loucura que é quando você está se permitindo conhecer algo novo, por consequência ou automaticamente você está falando mal ou contra daquele outro. A primeira coisa que você tem que desfazer, a primeira ideia, a primeira crença que você tem que desfazer, quando você está buscando novas respostas, quando você está olhando para a vida de uma maneira diferente, onde você é protagonista, onde você pode ser cientista da sua própria vida, testar, fazer, buscar, sem que você esteja diminuindo o outro ou colocando o outro como ruim. Isso não precisa acontecer, porque não é verdadeiro. Quem está buscando novas informações, quem está buscando novas respostas, está atendendo um desejo genuíno do seu coração. Você sabe, lá no fundo, você sabe que você precisa de mais. E que aquilo já não está sendo mais suficiente. Mas esse caminho quem tem que fazer é você. Essa ruptura quem precisa fazer é você. Ao longo do caminho você vai encontrar pessoas que também viveram esses momentos e que vão sim estender as mãos. A gente ajuda, a gente está sempre ali compartilhando todas as situações que a gente viveu. Mas a sua busca ela é interna. E o primeiro reconhecimento que você precisa ter, com muita paz no seu coração, saindo dessa coisa de certo e errado, de que se permitir conhecer algo novo, estar inutilizando ou colocando como errado tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você conheceu, quando você consegue fazer esse movimento, você fica mais em paz. E você se permite conhecer. É muito gostoso conhecer coisas novas. Ao mesmo tempo, você vai exercitando o seu discernimento. Como que você pensa sobre as coisas e por que você pensa desta forma? E aí, invariavelmente, você vai olhar para o seu repertório, para as suas referências. E você vai saber que, nossa, eu penso isso sobre tal coisa por conta da minha infância, por conta de como eu fui criada, por conta de toda a estrutura que eu convivi durante uma parte da minha vida. E quando você olha para o outro com o olhar de querer ver, de querer enxergar o outro, de querer entender e receber a contribuição que ele pode trazer por pessoas que vão apontar o dedo para você, quando perceber que você está fazendo um movimento diferente, quando você está buscando respostas diferentes ou em lugares diferentes. Mas isso precisa ser sobre você. Você precisa saber o que você está buscando. Você precisa saber como que você enxerga a vida, o que é a vida para você, o que você está fazendo aqui e o que está dentro do seu real poder de ação. Então, toda vez que você se perceber sentindo esse impulso ou um desejo de assistir uma coisa diferente, de frequentar um lugar diferente ou de conversar com uma pessoa diferente, talvez até aquelas pessoas ou aquelas coisas que você julgava, e se permitir conhecer o universo daquela pessoa. Tudo isso é você expandindo o seu real poder de ação. E você vai conseguir fazer movimentos diferentes, trazendo para você novas reflexões. A coisa mais saudável que eu acredito que pode acontecer e que a gente pode fazer pela gente mesmo é pensar sobre uma coisa que está nos incomodando, que está gerando um desconforto. A terapia é muito eficiente para isso. A psicanálise mais ainda, porque é o que está na sua psique. É os pontos que você liga sem você perceber. Quando você leva um assunto para a sua sessão de psicanálise, e dependendo da pergunta do seu psicanalista, ele está te fazendo pensar mais sobre aquilo. Coisas que você não fazia. Isso eu acho saudável. É diferente, por exemplo, de uma neurose ou de uma psicose, onde você está querendo colocar, está querendo fazer caber sempre a mesma resposta. Então, ao invés de você querer estar buscando resposta ou a mesma resposta, por que não se colocar diante da sua vida, diante da sua rotina, diante das coisas que você faz? Por que não tentar buscar padrões? Padrões de acontecimentos, padrões de comportamentos e padrão nas suas relações. O que sempre acontece na relação com seus pais? O que sempre acontece na sua relação quando você está namorando alguém? O que sempre acontece quando você escolhe aquela pessoa para ter um relacionamento sério?
O que sempre acontece quando você está diante de uma oportunidade, de um cargo novo em relação à sua casa, ao seu marido e aos seus filhos. Buscar padrões, porque nós somos um apanhado de padrões. Nós temos a tendência a agir e reagir sempre da mesma forma. E aí, quando a gente quer pegar a mesma resposta e fazer ela caber em tudo e em todas as situações, isso é neurose. E aí, alimentar isso não é saudável. Alimentar de uma maneira onde você busque pontos de vista diferentes, onde você conversa de maneira diferente, sem julgar e sem condenar, trazendo só sobre a perspectiva, pois um ponto de vista é uma vista de um ponto. Se você muda, muita coisa muda com você. Quando eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, sobre o que mais existe fora da igreja, quando aquela resposta de porque Deus quis não era mais suficiente para mim e fez com que eu buscasse mais informações, a minha vida mudou. A minha perspectiva mudou. O meu real poder de ação com a minha vida mudou. E veja bem, quando eu falo que não era mais suficiente para mim porque Deus quis, isso de forma alguma diminui o poder que ele tem sobre a vida de quem acredita nele e, quiçá, até de quem não acredita nele. Não estou falando de Deus, não estou falando de religião, estou falando de mim, Daiane, enquanto espírito vivendo uma experiência num corpo físico. Quando eu começo a questionar por que eu estou aqui, por que tem coisas que eu tenho facilidade de fazer, tem coisas que eu não tenho facilidade, por que tem coisas que acontecem facilmente e tem coisas que não acontecem, por que eu tenho desejos de alguma coisa e outros desejos eu gostaria de ter, mas não tenho. Por que eu estou me comparando com o outro e a vida do outro ela é tão diferente da minha, mas na minha cabeça eu penso que se talvez eu fizesse o que ele faz, a minha vida seria melhor. Por que tem tudo isso? O que é a vida? Se questionar é o jeito mais saudável de fazer com que a sua vida valha a pena. E não esqueça disso. Querer buscar novos caminhos, querer ter diferentes respostas por conta de um ponto de vista diferente, não faz de maneira nenhuma você colocar o outro como menor, como inferior ou como uma inverdade. Não façam isso com vocês. Quando vocês perceberem o impulso de ir atrás de novas respostas, escuta esse chamado. Façam isso por você. Vocês precisam fazer esse movimento. É permitido. Você está aqui para fazer isso. Que vida você quer ter? Você ganhou a vida assim que você nasceu. Mas será que o fato de ter ganhado a vida é somente isso? É suficiente? Agora eu não preciso fazer mais nada? E a proposta aqui hoje, com esse vídeo, é construa. Construa algo dentro da vida que você ganhou. Construa a vida. Construa um jeito de viver dentro dessa vida. Faça a sua vida ter sentido. Faça você estar aqui ter um sentido. Assim como a gente não sabe a hora que nasce, a gente também não sabe a hora que morre.